Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E a nossa temática é voltada para a revisão, e o assunto trata de tipos de escalas e cálculos. Hoje presta bem atenção porque talvez você fique meio assustado que está parecendo uma aula de matemática, mas é um conteúdo que exige, de certo modo, um pouco de cálculo. Então eu só preciso que você me acompanhe bem detalhadamente na tela que a gente vai precisar disso, para você não se perder e ter um aprendizado que você espera. Vamos lá então. Escala, você pode até mentalizar essa simbologia desse triângulo D maior, E maior e o D minúsculo. Essa é a fórmula básica do cálculo de escala. Escala é igual a D minúsculo, ou Dzinho, dividido por D maiúsculo. Vamos já entender o que significa isso mais na frente. Então, a escala, o E maior, de um mapa é a relação entre a distância no mapa, o D pequenininho, e a distância real. Em outras palavras, o que está no papel em centímetros para você entender qual é essa medida, essa dimensão no real. Você tem um exemplo aí do caso de duas cidades, Araçatuba e Campinas, com 1,5 centímetro de um ponto a outro. E aí fica aquela pergunta, qual é a distância disso no real? Eu dei um exemplo da cidade de São Paulo, de duas cidades de São Paulo, mas você pode muito bem pensar em qualquer uma outra cidade do estado do Acre, que inclusive no nosso Exercitando eu coloquei questões relacionadas ao nosso estado, para entender essas distâncias que eu estou questionando aí. Então, E maior é igual a D menor dividido por D maior. Então, o significado disso é escala é igual a distância no mapa, né? Essa que nós acabamos de ver aí na ilustração, essa distância aí de 1,5 é a distância no mapa, ali que é no papel, que você pode manusear em suas mãos, dividido pela distância real. Isso aí é o quê? Em quilômetros? Em que medida é que você vai dividir isso? Vamos continuar então. Olha só, no cálculo de escala, de acordo com a variável exigida, ela pode ter três tipos de forma de você calcular, dependendo do que a questão está pedindo. Se ela pede escala, então eu vou colocar na fração D maior dividido para D menor. Se eu quero encontrar a distância real, então essa fórmula é D é igual a E maior vezes D menor. E se eu quero encontrar aquela distância que eu acabei de mostrar para vocês nesse mapa aí, que é 1,5, lá no mapa, no papel, se eu quero encontrar essa distância no papel, então é D minúsculo, que é igual a D maiúsculo, dividido pelo valor da escala disponível. Então, o que nós temos aí? Onde E é igual a escala no mapa, D é igual a distância real, pode ser em metro, em quilômetro, várias medidas que você pode determinar qual é essa distância real que você procura. As mais comuns são, que a gente mais utiliza, metro e quilômetro. E Dzinho, a distância no mapa, essa que a gente viu agora há pouco. 1,5 centímetro é a distância que eu estabeleço e eu posso medir com a minha régua, que no real já são outras formas de você fazer esse tipo de medição. Bom, quanto aos tipos de escala, elas podem ser escala numérica e escala gráfica. Vamos começar com a escala numérica. A escala numérica estabelece a relação entre o comprimento no mapa e a distância no terreno por meio de número. Exemplo, olha aí essa parte em vermelho. Tem o Ezinho, o N e o D. O N distância no papel e o D distância no terreno. Então, 1 para 50 mil. Essa é uma escala, um tipo de escala numérica. Então, 1 significa a distância no papel, no mapa, no plano. E os 50 mil, a distância no terreno. Vamos seguir em frente.
E aí nós temos escala maior e escala menor. Veja que eu tenho um exemplo de 1 para 25 milhões e uma outra 1 para 4 milhões. Agora vamos ver aí os detalhes de uma para outra. A primeira eu tenho um mapa grande, o mapa do Brasil, que você verifica que ele tem uma informação genérica, você não identifica nada nele. E depois você tem um mapa ao lado que ele já define que é o estado do Rio de Janeiro que está em questão para a sua identificação aí. Então ele vai dizer quanto maior o denominador. Qual dos dois é maior, 25 milhões ou 4 milhões? É o 25 milhões, correto? Então ele vai dizer quanto maior o denominador, menor a escala e menos detalhes. Ou seja, é como está mostrando o mapa, você não consegue identificar nada nele aí. Só mostra que é o mapa do Brasil, que todo mundo conhece. Mas não tem detalhe de nada, de município, de estado, de nada. Então, quanto maior for a escala, menor os detalhes. E a outra, 1 para 4 milhões, vai estar nessa categoria. Quanto menor for o denominador, maior a escala, porque ela vai ter mais detalhes. Então, fique bem claro essa diferenciação aí. E aí vem a escala gráfica. Outro tipo de escala é a gráfica. Nesse caso a gente vai utilizar um segmento da reta graduada. Graduada é essas partes coloridas. Então nesse caso aí, quando você pega de 0, aí vem 250, 500, 750. Então significa aí que 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros. Então, se eu tiver 3 centímetros, como tem o caso aí, então dá 750 metros, porque cada centímetro equivale a 250 metros. Então, 250, 2 centímetros vai dar 500 e 3 centímetros vai dar 750 metros. Bom, a escala gráfica e numérica. Na escala numérica, eu tenho o caso 1 para 500 mil. Lê-se da seguinte forma, 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. E a escala gráfica lê-se da seguinte forma, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Você veja aí como se fosse uma reta de uma régua, 0, 5, 10. Então, cada centímetro vale 5 quilômetros, porque na sequência o outro centímetro já dá 10. 0, 5, 10. Ou 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Agora vamos exercitar para você entender isso. Considerando que a distância real entre Rio Branco até uma fazenda em Epitácio-Holândia, Acre, é de 210 quilômetros e que sua distância gráfica no mapa é de 7 centímetros, podemos afirmar que este mapa foi projetado na escala. Então ele está mostrando aí que você tem a distância real, que é 210 quilômetros, você tem também a distância gráfica, que é aquela que está no papel, 7 centímetros, e agora eu quero saber qual é a escala. Então vamos ver então como responde isso. Então eu tenho aí o seguinte, tenho a resposta de D, que é 120 quilômetros, isso é a distância no real mesmo. Então fixa aí nessa pirâmide para você entender isso. O que eu estou procurando é a escala, o valor da escala que eu não tenho. Tá? Então eu tenho um destaque aí para o Ezinho, o E maior, né? Desculpa. Então o E é igual a D maior dividido por D menor, o D minúsculo. Então olha aqui na parte de vermelho na sua esquerda. D, eu já tenho a resposta na minha própria questão, no meu enunciado, que é 120 quilômetros. É a distância desses dois pontos que foram citados na questão. A escala, eu não tenho ainda essa resposta, qual foi a escala usada. E o D minúsculo, ele já diz no próprio enunciado que é 7 centímetros, essa distância no papel. Então, o que eu tenho que procurar é a escala. E para procurar a escala, então, E é igual a D maior dividido por D menor. Então, vamos lá transformar isso em números. O E é 210 quilômetros dividido pelo D menor, que é 7. Então, 210 dividido por 7. Então, a resposta da escala é igual a 30 quilômetros. Agora é só convertermos 30 quilômetros em centímetro. É só acrescentar 5 zeros. Veja, 3 milhões. Então, fica 1 para 3 milhões. Agora,
qual a razão do acréscimo de 5 zeros que foi dito aqui anteriormente? É só acrescentar 5 zeros, era 30 quilômetros, acrescentou mais 5. Então vamos lá explicar. Veja na última ilustração embaixo que tem 30, presta bem atenção na tela aí, tem 30 quilômetros na ilustração. Quando eu quero sair de quilômetros para qualquer outra unidade para a direita, significa dizer que eu devo multiplicar cada um desse por 10, cada unidade medida por 10. Então, até chegar a centímetros, eu vou a hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Conta quantas casas nós passamos aí, pulando de 10, 10 vezes 10 vezes 10. Então foram 5 casas. Então significa dizer que são 5 zeros a mais que eu devo acrescentar. Por isso, ficou esse resultado aí. Ficou 3 milhões. Então fica 1 para 3 milhões. Então qual é a resposta da minha escala? A minha escala, a resposta fica letra B, 1 para 3 milhões, de acordo com o cálculo que nós fizemos agora. Vamos para uma outra situação. Em um mapa no qual a escala é de 1 para 100 mil, a distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Então esse é o Dzinho. Qual a distância real? E a distância real entre essas cidades? Distância real é dado pelo o D maior. Então vamos lá. A solução da questão é encontrar a distância real. Olha de novo o triângulo. O que nós estamos procurando? O D maior, que está em vermelho. Fica bem atento nesse detalhe aí, tá? Então, o D, a minha fórmula, D é igual a D menor vezes escala. Essa é a minha fórmula para poder encontrar a distância real. Então, vamos lá transformar isso em números? Então, D é igual a E vezes D. Presta bem atenção o vermelho aí na sua tela. Então vamos transformar D igual a, o E igual ao quê? A escala, que eu já tenho ali no meu enunciado, 1 para 100 mil centímetros, vezes 8, que é a minha distância no papel, vezes 8 centímetros. Então o D é igual a 800 mil centímetros. Agora é só convertermos 800 mil centímetros em quilômetros. Então, se a gente cortar 5 zeros para transformar essa unidade de medida em quilômetros, vai ficar quanto? Ora, vamos contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, esses números que estão de preto. Sobrou quanto? Sobrou 8 quilômetros. Então, minha resposta correta é a letra A. Agora vamos entender como é isso? Veja bem, eu distribuí aí 800 mil centímetros, então eu coloquei o 8 lá embaixo do quilômetros, o 0 até chegar ao centímetro. Então vamos cortar isso aí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquilo que havia sido pedido. Corta 5 zeros. Ficou quanto? Ficou 8 quilômetros. Então se você distribuir isso, você vai sempre perceber essa facilidade de ou acrescentar zeros ou diminuir zero de acordo se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda no seu cálculo. E para finalizar, eu queria trabalhar com essa daí. Em um mapa de escala de 1 para 3 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? Assinale qual é a correta. Então, a solução da questão está em encontrar a distância representada no mapa. Então, olha o triângulo de novo. Você veja que essa distância no mapa, todas as vezes nós tínhamos, agora nós não temos, estamos atrás dela. Então, para fazer esse cálculo, a fórmula é Dzinho é igual a D maior dividido pela escala. Então, vamos lá, transformando isso em número. Dzinho é igual a 150 km, que é a minha distância no real, dividido pela escala, que é 3 milhões. Agora é só convertermos 150 km em 15 milhões de centímetros. Então, Dzinho é igual a 15 milhões dividido por 3 milhões. Então, basta observar o seguinte, eu coloquei aqui embaixo 150 quilômetros até chegar os centímetros, para poder fazer essa conversão para dar os 15 milhões que eu tenho falado aí. Então, 150, conta comigo aí. O hectômetro dá um zero, decâmetro dá outro zero, metro outro zero, decímetro mais um e o centímetro mais outro. Então, nessa ordem aí, dá 15 milhões. Então, 15 milhões dividido para 3 milhões da escala, a minha resposta é 5, né? É isso que está aí embaixo,
para você de novo dar uma observada nessa transição aí de 150 km até o centímetro e depois dividir pelo número da escala. Basta você fazer isso com pausa que você vai entender. Olhando sempre para o triângulo, nós estávamos atrás do Dzinho. Então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e quem quiser assistir essa aula basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima.